pessoal, agora eu queria trazer o último conceito importante em relação a ângulos e polígonos, que é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que é muito importante que vocês nunca esqueçam. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, triângulo é uma figura com 3 lados. Ela tem 3 ângulos internos que não necessariamente são iguais. Então, eu vou ter esse ângulo aqui, é diferente desse, que é diferente desse. Tá? Mas, como ela é uma figura fechada, sempre que eu somar, eu vou obter como soma 180. Eu construí um outro triângulo aqui, porque o meu primeiro não ficou muito bom. Então, eu vou usar como exemplo os ângulos internos deste meu segundo. Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um ângulo diferente aqui, e eu tenho mais um ângulo diferente aqui. Se, por exemplo, este meu ângulo tiver 30 graus e este aqui tiver 40 graus, eu consigo descobrir quanto vale esse, porque eu sei que a soma de 30 com 40, com esse valor aqui que eu não sei, posso chamar de x, vai ser 180. Isso aqui eu sei que é 70. Ou seja, o meu valor de x vai ser 180 menos 70, que é 110 graus. Então, eu consigo descobrir o valor do ângulo que me falta, sabendo que, quando eu somo todos os ângulos internos de um triângulo, o total vai ser 180. Agora, como que eu posso trabalhar em outras figuras que não são triângulos? Eu tenho um quadrilátero aqui. Mas a partir dessa ideia de que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, eu posso, por exemplo, fazer esta divisão aqui. E agora, o meu retângulo também pode ser visto como 2 triângulos. Este triângulo aqui e este triângulo aqui. Se cada ângulo aqui, a soma deles, total, vale 180 graus, a soma de todos esses aqui, no próximo triângulo, eu também vou ter, obrigatoriamente, que a minha soma de todos eles seja 180 graus. E aí, eu percorri a minha figura inteira, todos os ângulos dela. Então, dentro de um quadrilátero, a minha soma dos ângulos internos, diferente do triângulo, que vai dar 180, agora eu vou ter 180 mais 180. Que vai dar 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 2 vezes 180, que é 360. Agora, vamos ver num pentágono. Eu posso também pensar na divisão do meu pentágono em triângulos. Se eu fizer, por exemplo, assim e assim. Percebam que eu só divido nos vértices. Eu não posso fazer divisões no meio do caminho, porque aí eu não formo triângulos. Então, nesses vértices, eu vou ter 180 aqui, 180 aqui e 180 aqui. São as somas dos ângulos internos de cada um desses triângulos. Então, o meu pentágono total vai ter 180 mais 180 mais 180, que vai dar 540. Ou seja, o meu pentágono tem 3 vezes 180 graus, que vai dar 540 graus. Soma dos ângulos internos. E daí, a gente foi vendo com o passar do tempo que, conforme eu ia aumentando um lado na figura, eu aumentava uma multiplicação aqui. Eu aumentava mais 180. Então, se eu tiver, por exemplo, um octágono, eu vou ter quadrilátero, tem 4 lados, eu tenho 2 vezes 180. Pentágono tem 5 lados, eu tenho 3 vezes 180.
Octágono tem 8 lados, então eu vou ter o meu número de lados, que é 8, menos 2, que é o que está acontecendo aqui. Eu faço 4 menos 2 para chegar nesse 2, eu faço 5 menos 2 para chegar nesse 3. Então, eu vou fazer 8 menos 2 multiplicado por 180. Isso vai dar 6 vezes 180, que vai dar 1080 graus. Tá? Então, qual é a parte importante disso aqui? Essa é a fundamental. É a mais importante de todas. Essa daqui cai bastante em exercícios. Daqui para cá, já são conceitos que aparecem mais raramente. Mas vocês podem, a partir do 180, achar qualquer outro polígono. Então, agora a gente vai passar para a resolução de exercícios, que eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês sobre ângulos tem a ver com a resolução de uma das questões do simulado que a professora Vanessa disponibilizou na sala de vestibulinho. E uma das questões de matemática, ela tratava sobre ângulos. Então, eu vou resolver essa questão, que assim você já tem a resolução dela, e vou abordando os conceitos de ângulo que a gente acabou de ver no vídeo. Para pintar a fachada lateral de um prédio, os pintores utilizaram 2 escadas. Em geometria, é muito importante a gente entender os nomes das coisas e o que está acontecendo. AD. Que escada é a escada AD? É a escada que começa em A e vai até D. Então, esta é a escada AD. Vou marcar aqui. E a outra escada é a escada BE. Então, começa em B e vai até E. É outra escada. Aí ele está explicando que elas formavam entre si um ângulo de 45 graus. Aqui, ó, ângulo de 45 graus. Sabendo que o ângulo X, está marcado aqui na figura, mede 10 graus, então ele me deu essa informação. Vamos escrever na figura. X vale 10 graus. Então, o ângulo Y medirá. Vamos procurar o ângulo Y. Aqui, ó. Ângulo Y. É esse aqui. É isso aqui que meu problema está pedindo. Como que eu vou desenrolar essas informações? Então, eu tenho 2 triângulos e eu sei que conceitos que eu vou utilizar aqui. Primeiro, que é o mais básico de tudo. Soma. Isso aqui é o símbolo de ângulo, ok? Que parece um ângulozinho. Dos ângulos internos do triângulo. É 180 graus. Segundo conceito que eu vou precisar aqui. Ângulos suplementares e a terceira coisa é saber que este símbolo aqui, quando eu estou desenhando, quando eu estou escrevendo ele dentro de um ângulo, esse símbolo aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, isso que vai me possibilitar resolver essa questão. Então, vamos lá. Primeira coisa. Se eu sei que este símbolo aqui vale 90 graus, eu tô olhando aqui na figura e vendo que tem esse símbolo aqui. Se aparecer o símbolo escrito, eu posso dizer que isso é 90 graus. Ah, tá, mas não apareceu o símbolo e eu acho que tá com cara de 90 graus. Posso colocar 90? Não. Muitas vezes os desenhos enganam e não representam de fato quanto é o ângulo. Então, eu só posso afirmar que um ângulo é de 90 graus em 2 situações. Ou ele deu para mim o símbolo, que é esse quadradinho com pontinho no meio, então eu sei que é 90 graus, ou eu calculei e descobri que é 90. Mas só olhar para uma figura e falar, ah, é 90. Não façam isso. Tudo bem?
Então, eu sei que aqui é 90. Agora, eu tenho 90 aqui, 10 aqui. Eu tô olhando para que triângulo? Então, lembre-se que é importante a gente definir para onde que a gente olha. A gente fez um exercício lá no comecinho das nossas aulas online com vários triângulos. E, em alguns momentos, existiu uma confusão de que o fato de ter linhas dentro dos triângulos fazia com que eles não fossem mais considerados triângulos. Nesse caso, eu quero mostrar e ressaltar para vocês que, por mais que as linhas se cruzem, eu posso olhar para uma determinada figura sem ter nenhum prejuízo em relação a isso. Então, eu estou olhando para quem? Para esse triângulo aqui. Eu posso olhar para outras figuras, mesmo que tenham traços aqui no meio. Esse triângulo aqui, ele vai ter 10 graus aqui em cima, 90 aqui, e eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então, portanto, no meu triângulo aqui, ó, BCE. Então, vou trabalhar com o triângulo BCE. Eu tenho este ângulo que eu não sei qual que é, vou chamar de Bzinho pequenininho, porque eu quis. Mais 90, mais 10, vale 180 graus. Soma dos ângulos internos do triângulo. 90 mais 10 eu sei que é 100. E agora, B mais 100 é 180, portanto, B é 80 graus. Então, agora eu já descobri que aqui vale 80. Ótimo. Se aqui vale 80 e eu tenho esta reta aqui, eu posso prolongar aqui, ó. Entendam que eu tenho em relação a este vértice, que é o ponto B, eu andei 80 aqui e eu tenho mais essa outra parte aqui. Se isso aqui é uma linha reta com vértice aqui no meio, 80 mais este valor vai me dar o conceito dos ângulos suplementares. Então, isso aqui tudo tem que ser 180. Se isso tudo é 180 e esse é 80, então eu posso dizer que esse amarelinho aqui vale 100. Porque na hora que eu somo o 100 com 80, eu tenho o meu 180. E a partir daqui, eu descubro que para este triângulo rosa agora, a soma dos ângulos internos também é 180. Então, eu posso escrever. Tá vendo aqui? Esse cruzamento não tem nenhuma letra para definir o meu triângulo. Então, eu vou chamar do que eu quiser. M. Então, o meu triângulo ABM, ele tem esse ângulo Y, que é o que ele pediu, mais 100 graus, mais 45 graus. E isso tudo vai ter que dar 180, soma dos ângulos internos. Então, eu sei que Y mais 145 graus é igual a 180, portanto, Y vale 35 graus. E isso nos dá a alternativa E. Então, esse é um exemplo de uso de todos os conceitos que a gente trabalhou nas partes anteriores, tanto desse vídeo quanto no primeiro vídeo. Agora, eu vou trabalhar com uma listinha de exercícios para vocês fazerem e qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da resolução, já pode ir perguntando lá na plataforma, ok? Então, eu espero que isso ajude um pouco e bora trabalhar. Beijo, galera!